Ainda sobre índice de seleção, nós falamos sobre os índices simples e sobre os índices múltiplos. Falta apenas falar sobre a seleção por níveis independentes de eliminação. Ele é um índice múltiplo usado para selecionar ou descartar animais. É recomendado para ser utilizado após o processo de ordenamento por índices como o ranking ou o de peso econômico. A identificação dos animais a serem selecionados se faz definindo um valor mínimo para cada característica. Então, eu irei definir um valor mínimo para cada característica. E os animais que não atingirem os valores estabelecidos em todas as características serão eliminados. Ou seja, de 4 características que eu irei analisar, o animal ele pode ser selecionado em 3, mas basta um descarte em uma para ele não ser selecionado. Ou seja, é comum a ocorrência de descarte de um animal excepcional, porém inferior em apenas uma característica. Na questão da prova prática, ele quer que classifique as matrizes do rebanho usando 4 características e pressão de seleção de 40%, calcular o diferencial de seleção e discutir os resultados. Então, como foi utilizado 8 características para avaliar os animais, eu irei escolher 4 e realizar a pressão de seleção de 40%, ficando assim na planilha. Bom, aqui no caso eu irei pegar os dados da planilha do ISPE e escolher apenas 4 características. Então, vou selecionar o dia de nascimento, número de matriz, peso ao nascer do terceiro parto, peso desmame do terceiro parto, idade do primeiro parto e OPG de 2011. Copiar e colar na nova aba. Inserir uma coluna ao lado. Bom, e agora irei estabelecer um valor mínimo para cada característica. Esses foram os animais selecionados no ISPE. Eu poderia adotar um valor mínimo para justificar essa seleção. Por exemplo, aqui o menor valor para o peso ao nascer do terceiro parto é 3,4. Então, eu colocarei o valor mínimo de 3,4. Animais abaixo de 3,4 vão ser descartados. E dessa forma eu posso fazer com as outras características também. 17,7 no peso desmame do terceiro parto. No ITP, irei descartar valores acima de 751. E no APG, irei descartar valores acima de 2.200. Ele é um índice fácil de se fazer, mas é muito trabalhoso. E selecionando e descartando, né? Aqui no caso, selecionando, tem que ser descarte. Porém, eu vou ensinar a vocês uma fórmula de condição, né? Estabelecer uma condição no Excel, que se esse valor for maior que 3,4, ele irá automaticamente completar com S. Se não for, ele coloca um D de descarte. Então a função é se executa a função se a célula C2 for maior ou igual que 3,4, escreve S, se não, ponto e vírgula, escreve D. Caso a condição estabelecida aqui seja verdadeira, ele vai escrever S na célula, e caso seja falsa, ele escreve D. Aplica para todas as células. Então aqui ele escreveu os animais selecionados e descartados de acordo com essa condição. Então, fazendo nas outras características, ficaria assim: igual se a célula E2 for maior ou igual a 17,7, ponto e vírgula, escreva S. Se não, descarte. Enter. Aplica para todas as células. No caso de idade ao primeiro parto, se a célula G2
for maior ou igual que 751, eu irei descartar. Então, logo após o número, coloco D, descarte. Se não, o animal é selecionado. Coloco selecionado. Enter. Aqui no caso apareceu descartado porque eu coloquei maior ou igual. Então, vou só tirar a condição aqui do igual. Se for maior, ele vai colocar descartado. Então aqui já mudou, vejo que já mudou a classificação. No APG da mesma forma, igual se a célula I2 for maior do que 2.200, escreva descartado. Se não, esse animal vai ser selecionado. Padronizar aqui. Então observe que se eu ajustar os valores só a fim de justificar os animais já selecionados no ISPE, vai ter animais, por exemplo, que no final vão ser selecionados também. Ou seja, esse aqui foi selecionado em todas as características. Então, esse aqui também. Então, no final, eu terei uma seleção maior do que 40%. Então, veja que eu tenho 3 animais a mais do que eu deveria selecionar. Então, vou atribuindo condições para que alguns animais sejam descartados e eu possa selecionar apenas 40%. Mesmo que um desses animais seja um dos selecionados no ISPE, não tem importância. Você pode descartar um animal já previamente selecionado e optar por outro, por ter uma condição melhor no desempenho mínimo de cada característica. Eu irei fazer um peneirão nesse rebanho, selecionando os 40%. Ó, se eu colocar aqui 536, ajustar, eu irei ter uma nova classificação, né? Clicando a todos, eu já terei 2 descartes dos que eu iria selecionar. E aí esse aqui eu já posso selecionar. Esse aqui já foi descartado também. E esse também já foi descartado. Então falta apenas um animal para mim selecionar os 40%. Se eu colocar aqui valor mínimo com 3,2, e ajustar, esse animal que antes era descartado agora é selecionado. Descartado, descartado, descartado. Aqui também selecionado. Descartado, descartado, selecionado. Descartado. E o restante selecionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu estou selecionando esses 8 animais. Esse aqui descarte. E eu seleciono esses 2. Então, o trabalho será comentar a mudança dessa seleção do ISPE para o NIE. E o motivo é que você estabeleceu valores mínimos aceitáveis e que esses outros animais estabeleceram a condição e foram selecionados. Então a regra é você irá atribuir condições de modo que o valor também aceitável não fique muito baixo, né? Que você sempre possa ter um bom número de selecionados e um bom número de descartados. Ok? Balanceando assim o rigor em cada característica.